Lucas 4, do versículo 16 ao versículo número 21. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra. Lucas 4, a partir do versículo 16 até ao 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Lemos, ó Deus, o Teu Evangelho. Te suplicamos, ó Deus, nesse momento, que a Tua palavra venha sobre nós como espada, arrancando de nós, ó Deus, toda mazela do pecado, toda maldade deste mundo, tudo que nos tira o foco do Teu reino. Que a Tua palavra venha sobre nós, martelar em nosso coração, colocando, ó Deus, a latente verdade de que nós fazemos parte de um reino que tem o Senhor como Senhor e Rei das nossas vidas. Fala ao nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Esse texto, escrito pelo evangelista Lucas, que foi cooperador do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, trata aqui sobre quem é o Senhor Jesus e o que é que Ele exerce em seu ministério sobre o seu povo. E para nós entendermos melhor esse texto, é importante nós compreendermos o contexto de toda a revelação, especificamente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento havia existiam três ofícios, especificamente, que eram ali praticados em Israel. O primeiro ofício é o ofício de profeta, quando Deus, então, no Antigo Testamento, levanta os seus profetas, vocaciona os seus profetas e unge os seus profetas com o seu espírito para anunciar a palavra de Deus. O segundo ofício no Antigo Testamento é o ofício de sacerdote, quando então Deus escolhe para si alguns sacerdotes, alguns homens, e os vocaciona para exercer essa função, este ofício de sacerdote. A imagem do sacerdote é a imagem daquele que é o representante de Deus e diante do homem também o que representa os homens diante de Deus, oferecendo ali sacrifícios em nome do povo, para a cura do povo, para o perdão do pecado do povo diante daquilo que ele oferta para o Senhor. Nós vemos vários sacrifícios sendo feitos no Antigo Testamento através desses sacerdotes que foram chamados por Deus. Um terceiro ofício é o ofício do rei, onde nós lemos também no Antigo Testamento Deus ungindo reis, os reis de Israel, e governando o seu povo a partir dessa presidência real, onde Deus então conduz o seu povo a partir dessas pessoas, desses homens que foram chamados para exercer essa função. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre esses ofícios estabelecidos no Antigo Testamento
e que são então apresentados aqui, relacionados a Cristo. Ele literalmente cita o texto do profeta Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E se você deixar a sua Bíblia aí marcada em Lucas capítulo 4, e voltar e abrir em Lucas, ou melhor, em Isaías capítulo 61, você então vai perceber as palavras do profeta, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ele cita literalmente o texto de Isaías capítulo 61, o versículo 1 e o versículo 2, a parte A do versículo 2, no texto que lemos em Lucas. Retorne então para Lucas, e você vai perceber Jesus recebendo naquela sinagoga em Nazaré o livro do profeta Isaías. Lhe deram o livro do profeta Isaías, Lucas 4, 17, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o texto que nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele cita o texto de Isaías e aplica dizendo, versículo 20, tendo achado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele diz que essa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, essa profecia se cumpriu, que é o próprio Senhor Jesus. Embora, de fato, o Espírito de Deus estava sobre o profeta Isaías, proclamando a mensagem como um profeta do reino eterno de Deus para o povo de Israel, essa imagem é uma tipologia, isto é, uma sombra, uma ponte, uma indicação que indica o verdadeiro ungido de Deus, que não é o profeta Isaías, mas é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, mais do que aplicar o texto de Isaías para nós, para o povo, para as pessoas, o próprio Senhor diz, esse texto se refere a mim, não é a você, é a mim. Hoje se cumpriu isso e hoje é apresentado diante de vocês esse ungido, esse Messias. Citando então o texto do profeta Isaías, apresentando assim os três ofícios de Cristo. Os três ofícios de Cristo. O primeiro ofício apresentado então no texto pelo Senhor Jesus é o ofício de profeta. Ele é o eficaz profeta. Perceba o que diz o texto, versículo de número 17. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Só até aí, irmãos. Ele, portanto, está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o ungido de Deus, que veio para evangelizar os pobres, ele me enviou para proclamar.
Qual é o ofício que está sendo apresentado aqui? É o ofício de profeta, aquele que vai proclamar, aquele que vai evangelizar, aquele que vai anunciar, aquele que vai, de fato, apresentar por meio da sua mensagem as verdades eternas de Deus. A palavra evangelizar os pobres é uma palavra que apresenta o evangelho literalmente, ou seja, a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem da redenção, que liberta o cativo, que salva o oprimido, a verdade de que o Filho de Deus veio a esse mundo, o Messias, o Redentor, o Cristo, ele veio a esse mundo para dar uma boa notícia. E qual é a boa notícia? É que ele veio morrer pelos nossos pecados, para nos salvar da morte eterna, e esta é a boa notícia. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, e por esta razão, então, aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, recebem essa boa nova de salvação, de redenção, de justificação, de perdão de pecados, por causa do Evangelho, por causa da proclamação, por causa da mensagem. É o ofício do profeta, o perfeito profeta Jesus Cristo, que vem a esse mundo dizendo: eu vos trago uma boa nova de grande alegria, alegria que vem da parte de Deus, alegria de salvação para o povo, de redenção para o povo. Essa é mensagem anunciada pelos anjos, né? Essa mensagem anunciada pelos profetas, essa mensagem que é proclamada no Antigo Testamento, agora essa mensagem é encarnada. Enquanto que os profetas diziam: assim diz o Senhor, este perfeito profeta diz: eu vos digo. Em verdade, eu vos digo. Os pregadores do Novo Testamento, os apóstolos, liam as Escrituras Sagradas, explicavam, aplicavam, dizendo: assim diz o Senhor. Ao passo que anteriormente o Senhor Jesus afirmava diante do povo: em verdade, eu vos digo. Por quê? Porque ele é esse perfeito profeta que encarna uma só pessoa, a função de proclamar e a própria mensagem. E a própria mensagem, que não tem como desassociar o mensageiro, o proclamador, o pregador, o arauto da própria mensagem. Ele é a mensagem. Tanto é que João, tratando acerca de Cristo, ele afirma: ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus desde a eternidade. E ele afirma então que esse verbo, a palavra, se encarnou, ou seja, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, ele veio até nós, ele veio a este mundo, e ele então proclamava dizendo: eu vos digo, em verdade eu afirmo. Por quê? Porque ele é a própria mensagem de evangelizar os pobres. E pobres aqui não significa questões sociais, questões materiais, mas conforme disse o próprio Senhor Jesus, os pobres de espírito, aqueles que de fato choram por causa dos seus pecados, aqueles que dependem de Deus, aqueles que entendem que não são autossuficientes, aqueles que sabem que são enfermos e precisam de um Redentor, de um Salvador, aqueles que de fato entendem que para eles e por eles não há salvação, e eles então dependem de uma riqueza maior que eles não têm. Ele veio evangelizar os pobres, ele veio proclamar a libertação. Proclamar é o ofício do profeta eficaz. Todas as vezes, irmãos, que nós nos reunimos para cultuar a Deus, e então o ministro da palavra, que foi ordenado pelo presbitério, ele abre as Escrituras, conforme diz Timóteo, pela imposição de mãos do presbitério, que recebeu então essa ordenação, conforme diz Paulo a Timóteo. Ele então abre as Escrituras e ele lê, explica e aplica as Escrituras. Não é simplesmente o pastor, o ministro que está falando.
mas é Cristo que está falando, porque Ele é a mensagem. Ele é a mensagem. Esse profeta que não se separa da sua própria mensagem. É por isso que à medida que alguém escuta a palavra de Deus, este alguém é transformado, perdoado, redimido, resgatado, porque a palavra deste perfeito profeta Jesus é eficaz, é poderosa, é irresistível, é atraente, é bela, é gloriosa, cativa a nossa mente, a nossa atenção, o nosso coração. O segundo ofício de Cristo é o ofício, irmãos, de sacerdote. Jesus Cristo, Ele é o perfeito sacerdote. Porque veja ainda o que diz o texto, versículo 18, a parte B. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. A imagem aqui daquele que vem restaurar, que vem curar, que vem dar vista a cegos, que vai abrir os olhos dos cegos e os cegos vão poder então ver, e vai curar os enfermos. Esta imagem é a imagem de um sacerdote do Antigo Testamento, que tinha também a função, não é, dada por Deus pelo seu Espírito, de tratar com as enfermidades do povo. E mais que enfermidades físicas, claro, o sacerdote do Antigo Testamento não era um curandeiro, nada disso. Entretanto, enfermidades espirituais. E o óleo que era utilizado na unção no Antigo Testamento pelo sacerdote é também indicado pelo apóstolo no Novo Testamento em relação até aos presbíteros, dizendo: olha, quando vocês forem visitar alguém enfermo, usa este óleo, porque tinha também esse teor medicinal. Claro, devemos ter cautela e zelo em relação ao uso dessas questões que não são tão claras no Novo Testamento. Entretanto, o ponto principal aqui do texto é: Jesus Cristo é aquele que restaura, que dá vida, que cura as enfermidades, que é uma função intrínseca do sacerdote. Ele é o perfeito sacerdote. O texto então diz: restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E pensando então no sacerdócio de Cristo, tendo como um fundamento o sacerdote do Antigo Testamento, que ia lá no altar e oferecia o sacrifício para Deus, e aquele sacrifício que era regulado pela palavra, que quando era então aceito por Deus, subia um aroma agradável ao Senhor, e então isso era símbolo da aceitação de Deus e da resposta de Deus para o povo, dizendo que o pecado do povo estava perdoado. Esse sacerdote está apontando para o perfeito sacerdote que é Cristo. Esse perfeito sacerdote que se chama Jesus Cristo, que foi ao altar, não ao altar do templo criado por Salomão, mas o altar desse cosmo, deste mundo, criado pelo próprio Deus, que foi o Calvário, a cruz. E nesse altar, então, este sacerdote ofereceu um sacrifício perfeito e agradável a Deus para expiar o pecado do seu povo. Tanto é que o evangelista Mateus, tratando acerca do nascimento de Cristo, ele afirma que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, como a partir da função do seu sacerdócio. Ele não é simplesmente o sacerdote que vai oferecer um sacrifício a Deus, mas ele é o próprio sacrifício que é entregue no Calvário como oferta perfeita e agradável ao Pai, para então perdoar o pecado do seu povo.
Nós, portanto, olhamos para esse texto e percebemos que o sacerdócio de Cristo em restaurar e dar vista aos cegos não começa simplesmente, não é apresentado simplesmente na cruz. Entretanto, desde o seu ministério, nós vamos perceber Cristo já pré-anunciando esse momento do Calvário, quando ele cura os enfermos, quando ele limpa os leprosos, quando ele dá vista aos cegos, quando ele faz até mesmo ressuscitar mortos. O sacerdote. Mas agora, na cruz, esse sacerdote, ele entrega a sua própria vida. Ele morre. Ele é crucificado. Ele é moído pelas nossas transgressões para nos curar, para trazer uma restauração, não de uma enfermidade física simplesmente, mas aponta para o físico também, mas sobretudo de uma enfermidade espiritual. Ele então morre, ele é sacrificado, seu sangue é derramado para curar as nossas enfermidades espirituais. Que enfermidades são estas? As enfermidades trazidas pelo pecado, pela queda de Adão, pelo nosso próprio nascimento, pela nossa própria natureza de caminharmos contra a vontade de Deus, de militarmos contra a santa palavra de Deus, de andarmos segundo o curso deste mundo, de vivermos de acordo com o príncipe da potestade do ar, ou seja, de acordo com o inimigo das nossas almas, e por esta razão estávamos caminhando o trilho da morte eterna, estávamos enfermos espiritualmente, mortos espiritualmente. Então o sacerdote veio e entregou a sua própria vida, Cristo Jesus, para nos sarar, para nos curar, para nos regenerar e mais, para abrir os nossos olhos, que estavam cegos, porque nós não enxergávamos, éramos ignorantes, não entendíamos, vivíamos pela nossa própria vista, andávamos segundo o que aparenta, éramos guiados por aquilo que pensamos e por aquilo que víamos, cegos espirituais, que não enxergam, que não contemplam, mas que por meio da obra desse perfeito sacerdote Jesus, ele então destampa os nossos olhos, ele abre os nossos olhos para então contemplar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu reino, a sua verdade, a sua vontade, a sua compaixão, o seu ministério, o seu ofício, a revelação, o padrão revelado na palavra que deve conduzir a nossa vida. Ele abre os nossos olhos para vermos Cristo crucificado pela pregação do Evangelho. Eu estava cego, não enxergava, mas Cristo então abriu os meus olhos e eu passei a ver e contemplar a beleza dos seus planos, contemplar a beleza da redenção, contemplar a grandiosidade do seu amor, a suprema riqueza da sua misericórdia e sua graça. Então, tudo perde o seu valor, todo mundo perde o seu brilho, esse sistema pecaminoso perde o seu brilho, a alegria que as pessoas hoje têm por política, por alguém que vai ganhar, isso perde o seu brilho, isso não é mais a nossa paixão, isso não é mais a nossa alegria, as coisas terrenas perdem o seu brilho, porque nós passamos a enxergar Jesus, passamos a enxergar o nosso Cristo, passamos a enxergar o seu plano redentor, passamos a enxergar o seu amor, passamos a enxergar o nosso sacerdote. Ele é o profeta eficaz, ele é o perfeito sacerdote, e por fim, irmãos, Jesus Cristo é o supremo Rei.
Porque veja o que diz o texto da parte final do versículo 18. Para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19, juntos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa imagem descrita pelo profeta Isaías, aqui citada por Jesus, de alguém que vem para libertar, que por meio do seu decreto, presos são libertados, cativos são agora livres. Essa imagem, essa figura é a figura de um rei. No Antigo Testamento, era o rei que comandava Israel e que tinha então a prerrogativa de libertar ou não os seus inimigos diante de uma guerra. É o rei que tem essa prerrogativa. É o rei que mandava prender ou matar os seus inimigos ou soltá-los. Era o rei que tinha essa prerrogativa. Quem liberta no contexto da revelação é o rei. É este que preside a nação. É este que está como o príncipe governando o povo. E essa figura, portanto, de um rei que liberta, é aqui apresentada também no texto. E o próprio Senhor diz, isso se cumpriu, isso se refere a mim. Hoje, essa palavra, portanto, se cumpre. E essa libertação é uma libertação que aponta para o supremo reinado do Senhor Jesus. Libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós olhamos para as narrativas dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, até mesmo João, nós vamos perceber, irmãos, que por onde Cristo passava, a gente era liberta. Os demônios saíam, batiam em retirada pela ordem do Rei dos Reis, Jesus Cristo. O inferno não prevalecia diante do decreto. Quando o Rei dos Reis dizia, o inferno se submetia. Os demônios saíam e iam embora. A linguagem de João Batista, ele, Jesus, é a luz do mundo. E onde essa luz chega, as trevas vão embora. O rei que vem libertando o oprimido, o rei que vem libertando aqueles que são oprimidos por Satanás, o rei que vem libertando aqueles que estão algemados por este mundo, o rei que vem libertando aqueles que estão até mesmo aprisionados aos seus próprios pensamentos, aprisionados às suas próprias palavras, o rei que vem libertando homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, porque nada pode permanecer diante do decreto do rei, da palavra do rei. Quando ele liberta, há redenção. É o supremo rei. Nenhum rei desse mundo, nenhuma autoridade desse mundo pode competir com o Rei dos Reis, o supremo rei que se chama Jesus. Libertar os cativos. E foi exatamente isso que ele fez conosco. Nós estávamos cativos ao império das trevas, e ele nos libertou das trevas e nos colocou no seu reino, o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Nós estávamos oprimidos e cativos aos nossos próprios vícios e pecaminosidades e paixões. E ele nos libertou. Quantas pessoas aí fora não estão cativas às coisas desse mundo, oprimidas pelo vício, oprimidas pelas drogas, pela prostituição, pela imoralidade, pela maledicência, pela fofoca, pelos prazeres da carne? Quantas pessoas estão oprimidas por Satanás? E a mensagem deste reino é que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, quando chega, ele chega para libertar o cativo. Ele chega para resgatar este oprimido que está sendo aflito pelo império das trevas. Pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse termo, apregoar o ano aceitável do Senhor, é um termo da lei de Moisés.
descrito especificamente em Levítico, capítulo 25, quando o texto apresenta o ano do jubileu, que depois de um período, neste ano, aqueles que tinham uma dívida impagável, estavam presos, que não podia remediar, ou que não podia pagar, ou que não tinha condições nenhuma para resolver a sua situação, neste ano, havia então libertação. Neste ano, havia então perdão. Neste ano, a dívida era cancelada. O escrito era rasgado. E havia então perdão, libertação dessa opressão, da dívida que algumas pessoas em Israel tinham. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Que existia uma lei que nos condenava todos os dias por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E todo dia a gente estava lá, pecando, desobedecendo, transgredindo e aumentando ainda mais a nossa dívida. Ao ponto do apóstolo Paulo falar que havia um escrito de dívida que era contra nós. João, tratando sobre essa dívida em Apocalipse capítulo 5, ele diz que eu chorava muito de João. João fala, eu chorava muito, porque ninguém era capaz de solucionar e perdoar e tirar essa dívida do povo. Mas o João que chorava, também foi o João que foi consolado, quando pelas palavras do ancião em Apocalipse capítulo 5 diz, mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para trazer solução. Ele, portanto, irmãos, apregoou o ano aceitável do Senhor, isto é, o ano onde a nossa dívida, ela é cancelada pela obra de Cristo. Todo escrito de dívida que era contra nós e que constava com ordenanças contra nós e que nos condenava por causa dos nossos erros, essa dívida, esse escrito, ele foi encravado no Calvário. Cristo apregoou o ano aceitável do Senhor. Os nossos pecados, as nossas dívidas foram pagas na cruz, de tal modo que hoje nós recebemos graça e misericórdia por causa da salvação que há a partir desse Rei Supremo que estabelece esse ano aceitável do Senhor. O Rei que veio para decretar a dívida está paga. O Rei que veio para dizer, você está liberto dos seus erros e da consequência deles, porque eu paguei por você. O Rei que é supremo. O Rei que é supremo. Esses são os três ofícios de Cristo. Ele é um profeta, o profeta eficaz. Ele é o perfeito sacerdote. E por fim, ele é o supremo rei. Versículo 20. Tendo fechado o livro. Essa é uma das partes mais belas que eu acho. Tendo fechado o livro. Ele então diz no versículo 21 que isso se cumpriu. Hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Lá naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás. Mas no versículo 20 diz, tendo fechado o livro. Ele fecha o livro. Porque ele não lê o restante do livro. Porque ele não termina a leitura do livro e diz, também se cumpriu. Porque ele fecha naquele exato momento. Por que ele faz isso? Porque a leitura seguinte está preparada para o dia da sua volta. Vá lá para Isaías 61. Eu gostaria então de terminar com isso. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Versículo 2.
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para por aqui em Lucas e fecha o livro. Mas o texto de Isaías continua. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando é que vai acontecer o dia da vingança do nosso Deus? Quando é que vai acontecer o dia em que Ele há de consolar todos os que choram? Eu me lembro das palavras de João ao descrever a visão da igreja gloriosa em Apocalipse capítulo 21, que Ele enxugará do rosto toda lágrima, que não haverá pranto, nem luto, nem dor, nem sofrimento algum. Que dia Ele vai fazer isso? Versículo 3, e pôr sobre em Sião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Quando é que Ele vai reverter todo o nosso luto em foguetos de alegria? Quando é que Ele vai converter plenamente toda a nossa tristeza em uma alegria ininterrupta? Quando é que Ele vai tirar de nós toda angústia, ansiedade, sofrimento e tribulação, e vai nos coroar com uma alegria eterna? A linguagem de Paulo: já agora a coroa da justiça está guardada para mim. Ele disse isso quando estava pronto para partir para a glória. Em que momento, irmãos, esse óleo de alegria, esse louvor, essa remoção de toda tribulação vai chegar, esse consolo? É no dia da volta de Jesus. O Cristo que abriu as Escrituras em Nazaré, e leu o texto de Isaías 61 até o verso 2, parte B, e disse: se cumpriu. Um dia voltará também para fazer cumprir o restante do texto. E então revelar a sua glória, o dia da vingança, isto é, do juízo, a condenar aqueles que vivem na prática da maldade ao inferno, mas também consolar aqueles que choram e são perseguidos por causa do Evangelho. Esse dia está prometido, esse dia vai se cumprir. E um dia, irmãos, um dia, nós veremos o cumprimento dessa promessa. Um dia Ele voltará para nos consolar. Para nos consolar. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, para a sua eterna glória. A glória é dele. A glória é desse profeta perfeito, desse sacerdote perfeito, desse rei perfeito. A glória é dele. Fiquemos de pé e vamos orar.